Fala Roberto, beleza? Beleza. Cara, ângulo de ignição. Uma vez, a primeira vez que eu fui calibrar um motor, não sabia nada, assim, nunca tinha calibrado na prática, só tinha visto teoria. Aí tava calibrando um dinamômetro de bancada, fixei a carga, tava dando avanço a cada 2 graus e observando se o torque subia ou caía. Certo. Aí beleza, 30, 32, 34. Aí chegou em 40 graus, cara. Eu falei, não dá. É muito avanço. Aí parei em 40 graus. Certo. O que você acha disso aí? Você acha que eu devia ter continuado ou que eu fiz certo em parar? E como que, assim, uma dica pra galera que vai calibrar um motor que não tem mapa base. Certo. Como que eu posso começar o meu mapa de uma forma segura, sem ter risco de quebrar o meu motor logo com o mapa base? Sim. Beleza, esses dois pontos são interessantes. Primeiro, isso do que já aconteceu com você, de ir colocando avanço e ir ganhando torque, ganhando torque, já aconteceu comigo. Tem uma diferença que sim, cara, a gente acabou levando o motor para a pista, então a gente testou e vou contar aqui o que aconteceu com o motor. O motor tinha 43 graus de avanço e aí uma coisa que é importante, né, cara? 43 graus de avanço, eu tô falando a full load, cara, tava com a borboleta de 100% aberta, não é 43 graus de avanço em baixa carga, era em plena carga do motor mesmo. E esse motor específico rodou com 43 graus, vou contar o que aconteceu. E, cara, essa pergunta das dicas é legal, porque, cara, Assim, não só dicas de como começar um mapa do zero, mas como o cara pode até, sei lá, ter uma noção de como deve ser, desde o shape do mapa dele, como que o avanço deve se comportar, enfim, todas essas coisas. Porque, cara, ângulo de ignição é um tópico complexo, tanto da teoria, mas principalmente da prática. Muita gente no dia a dia não tem nem tempo ou nem vontade de estudar mais a fundo. Cara, combustão é um tópico bem complexo. Mas assim, então, vou passar algumas dicas então de como assim, cara, o que já aconteceu comigo, cara. Minha maior dificuldade era preciso calibrar o motor, eu não tenho um mapa base, nunca calibrei esse motor, o que eu faço, cara? Como que eu faço para saber que eu tô seguro, que eu não vou quebrar o motor? Então tem muita coisa que você pode fazer para facilitar o seu processo de calibração. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com calibração na parte motorsport, cara, eu tinha uma filosofia assim de ir em cada ponto e roer o motor no dinamômetro, até um dia que a gente foi passar um motor, que depois um dia eu posso contar a história, uma história muito legal, de um motor V6 de um Jaguar XJ220 e, cara, não tinha como ficar roendo o motor no dinamômetro pesquisando. Então foi nesse projeto inclusive que eu criei uma metodologia que eu uso para calibrar o motor sem ficar roendo tanto o motor, tanto de combustível como de ignição. Eu vou contar um pouquinho dessa parte de ignição. Mas assim, cara, eu lembro assim que eu comecei a entender bem o avanço quando eu comecei a entender por que precisa avanço. Assim, muita gente acredita e eu me coloco nesse muita gente porque isso já aconteceu comigo. Quando eu comecei a estudar motor, você vê os videozinhos de 4 cilindros e tudo mais, eu imaginava que a centelha era no ponto morto superior. Eu quando comecei também, putz, cara, pra mim eu era crente que era ali que eu tinha que dar centelha. E na verdade não é, né? Na verdade não é. Quando o cara vê um mapa de avanço de ignição, o cara fala, puta, não é zero isso aí, né? Mas acho que no começo todo mundo acha que é no zero, e não é. Mas muita gente sabe que não é. Muita gente sabe, qualquer cara que faz calibração sabe. Mas poucos entendem por que não é zero. Entendeu? E eu acho assim, que o grande lance de por que o avanço não é zero
Cara, a combustão não é instantânea. O que eu quero dizer? Eu gosto de falar em números para deixar bem claro. Se a gente pegar um motor 4 cilindros, colocar ele a 6.000 RPM, cara, ele vai dar o tempo de ciclo dele, ou seja, o tempo de 2 voltas do virabrequim é de 20 milissegundos. Então, cara, ele vai dar 2 voltas em 20 milissegundos, ou seja, você pega 20 segundos e divide por 1000. É um tempinho relativamente... É bem pequeno. É bem pequeno. Como você tem 4 cilindros, você vai ter 4 combustões, você pode, para ter uma noção de ordem de grandeza, falar, cara, uma combustão tem 5 milissegundos para acontecer. Tem 20 milissegundos em 2 voltas. É um tempo bem pequeno, né? É um Se for tempo parar pra pensar, não é quase nada. Quase nada. Para nós, assim, para que 1 segundo é pouco tempo, porra, se pegar 5 milissegundos e dividir por 1000, é pouca coisa. Então o que acontece? Como o motor está girando muito rápido, você tem pouco tempo para ocorrer a combustão, mesmo um fenômeno como a combustão, que é um fenômeno rápido, Sim. não é assim, cara, da centelha foi a combustão. Entendeu? A gente tem que pensar meio que em câmera lenta, assim, cara, dá combustão, começa uma frente de chama e aquilo vai se desenvolvendo, se propagando, então isso leva um tempo. E o que acontece? Como leva um tempo, você precisa, na grande maioria das vezes, dar a centelha antes do ponto morto superior para que você consiga, na hora que não é porque assim, não é assim, deu a centelha, eu tenho um monte de pressão empurrando o Ela pistão. vai crescendo, né? Eu acho que seria bacana, tem um gráfico sobre isso, você acha? Isso, vamos desenhar esse fazer gráfico. Esse gráfico pra galera entender melhor. Vamos desenhar. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer um gráfico aqui que eu vou colocar um eixo vertical, que seria a pressão de câmara de combustão. Vamos imaginar que a gente está medindo a pressão dentro da câmara de combustão do motor. Certo. Tá? E aqui vamos falar que é o ângulo do virabrequim, tá? Em graus. Em graus aqui, certo? Qual que é um ponto muito importante? Aqui é o ponto morto superior, tá? Então, seria com o pistão lá em cima mesmo, ponto máximo. Onde a gente achava que teria que dar a centelha, né? Onde muita gente que está começando a estudar motor acha que tem que dar a centelha. Eu vou desenhar aqui em outra cor como que seria essa pressão de combustível, pressão de cilindro, de câmara de combustão, se você não tivesse combustão, tá? Então imagina que você está girando, você está com as velas. E eu só estou girando o motor de partida. Só está girando o motor de partida. Beleza. Sem o motor pegar, tá? Então você tem uma pressão baixa, conforme vai chegando no ponto morto superior ela sobe, depois ela desce, tá? Não ficou simétrico aqui o desenho e tal, seria mais pra cá assim, mas beleza. A questão é entender que, cara, o mecanismo ali de biela, manivela, ali, pistão e biela do motor ali, com o virabrequim e tudo mais, ele comprime o ar. Certo. E daí depois, quando ele desce, diminui a pressão. Quando beleza. abre a válvula e tudo. Exatamente. Certo. Agora imagina que, além de estar virando, o motor está funcionando. Então o que acontece? Quando ele está subindo, indo em direção ao PMS, né? Digamos que aqui para trás é o ponto morto inferior. O pistão está subindo, está aumentando a pressão, até que vai chegar no momento que a gente vai dar a centelha, tá? Então, como muita gente já sabe, eu já vou colocar aqui que a centelha vai ser antes do ponto morto superior, certo. Tá? Então vamos supor que vai ser nesse ponto aqui, tá? Vou marcar ele aqui. O que vai acontecer? A combustão vai se iniciar logo após esse momento, certo? Está tudo ok. Então, essa pressão aqui vai subir em relação a essa, certo? Ela vai subir e ela vai chegar no máximo e depois ela vai cair, certo? Beleza. Aqui, vamos colocar um valor só para ficar mais vamos fácil. colocar um valor. 15 graus, acho que
Pode ser. Que é um valor. Vamos adotar aqui 15 graus, tá? A gente coloca como 15 graus. O que é interessante mostrar nesse gráfico? Cara, lógico que é só um rascunho, mas em montadoras, quando se trabalha com engenharia de desenvolvimento de motor, ou está se testando combustível, qualquer coisa, que dá para você colocar, instrumentar o motor para medir pressão, esse gráfico aqui, ele pode ser teórico, aqui é só um gráfico para explicar, Sim. mas em desenvolvimentos de alta qualidade, se faz essa medição. Tem esse gráfico ao vivo, né? Os caras têm esse gráfico ao vivo. É um negócio muito bacana. Só que, infelizmente, pra gente, pra galera que tá nessa área motorsport, acaba sendo inacessível, né? Sim, é mais em algo assim, um desenvolvimento de alto nível mesmo. Mas isso existe na prática, o cara se mede pressão de câmara dentro do cilindro para diversos tipos de desenvolvimento. Qual que é a sacada aqui? Aqui, nesse gráfico, a gente consegue entender duas coisas, tá? O ângulo de ignição aconteceu aqui. Olha a comparação da curva vermelha com azul, como a vermelha cresceu aqui, ela continuou maior só depois que ela foi se igualar à azul aqui. Ou seja, a combustão está aqui, ó. Então a combustão começou, nesse nosso exemplo, 15 graus, como você falou, e terminou. Vou colocar num valor aqui, tá? Seria menos 60. É um evento que leva um tempo considerável para ocorrer, né? Leva um tempo considerável. E outra, se você aumenta a rotação, você tem menos tempo ainda. E aí o que acontece com o meu avanço nesse caso? Qual que é o lance? O mais importante aqui é entender que o avanço em si está aqui, né? Quando a gente fala avanço, é porque você deu a centelha antes do ponto morto superior, tá? O avanço está aqui. Essa distância aqui é 15, que seria 15 graus, né? Certo. O valor então corresponde a essa distância. A essa distância. Só que olha só por que esse gráfico tem a ver com a sua primeira pergunta. Cara, parei com 40 graus. Eu deveria ter continuado, estava com receio, é muito ponto. O primeiro lance é entender assim que, cara, o avanço é algo que ele está atrelado a diversas coisas. Ele está atrelado, cara, é muita coisa, meu. Ó, diâmetro de pistão afeta avanço, a rotação do motor afeta avanço, a carga do motor, ou seja, quanto entrou de ar. Você até comentou no começo do vídeo sobre o motor que você tinha calibrado, que ele usava 43 de avanço em plena carga. Sim. Como que a carga influencia? A carga influencia o seguinte, cara, imagina o seguinte, esse tempo da combustão, certo? Que aqui a gente representou, começou a 15 e terminou a menos 60. Cara, lógico que isso aqui a gente está colocando valores para simplificar, para se entender. Com certeza. Se você aumenta a carga, o que acontece? Você tem que... Na verdade, a grande sacada para você entender como o avanço varia é entender a parte de velocidade de combustão, que é a velocidade de propagação da chama. Imagina na sua cabeça tudo que você já viu de vídeo de motor 4 tempos, tá? Imagina lá o pistão subindo, você tendo a centelha e tudo mais. O que você acha que acontece? Se você está no motor turbo, por exemplo, eu estou tô praticamente aspirado, estou com 100 kPa, certo? Isso é absoluto, não relativo. Então eu não estou na parte de compressão de turbo mesmo. E daí eu vou lá e coloco 1 kg de boost. Cara, o que você está fazendo? Você está colocando mais ar. Estaria dobrando a quantidade de ar. Está dobrando a quantidade de ar, teoricamente, colocando mais combustível. O que vai acontecer? Cara, você está colocando um monte de coisa lá dentro antes da combustão. Então, antes da combustão, você já vai ter uma pressão maior. Certo? Daí você dá a centelha, você tem mais ar, você tem mais combustível, você vai ter mais pressão ainda. Então, a chama vai se propagar mais rápido, então. Exatamente. Seria isso? Exatamente. Cara, se você está... essa é uma maneira de entender de uma maneira muito fácil, sem precisar ficar estudando um milhão de
de aspecto teórico de combustão. Cara, você colocou mais ar, você colocou mais combustível, você colocou a centelha no mesmo Vai lugar, acompanhar mais rápido. a queima vai ser mais rápido. É intuitivo. Então, se a queima vai acontecer mais rápido, o que isso vai afetar no avanço? Por isso que a gente tem que entender esse gráfico, certo? Vou mostrar um aspecto importantíssimo desse gráfico. Cara. Se isso aqui é ponto morto superior, você concorda? Antes disso aqui, o pistão ainda está subindo, certo? Sim. Cara, a gente está dando centelha antes do ponto morto superior. Isso significa que você está tendo combustão antes do pistão. Contra o movimento, né? E isso era uma coisa que, não entrava na minha cabeça. Porque, eu tô dando centelha com o meu pistão subindo. Exatamente. Como é possível? Justamente porque você, até chegar ao ponto morto superior, com certeza a combustão está empurrando o pistão para baixo, certo? Daquele cilindro que está em combustão, ela está fazendo, você tem uma pressão aqui, naquela área do pistão que vai empurrar, vai gerar uma força e vai empurrar ele para baixo. Só que a sacada é que daqui para cá você vai empurrar ele para baixo, mas cara, a favor do movimento. Essa é a grande sacada, né? A combustão sempre vai empurrar para baixo, mas antes do ponto morto superior, ela vai empurrar, o pistão está subindo e ela já está já está iniciando. E você está empurrando o pistão e você teria fazido com que o virabrequim girasse ao contrário. Sim. Certo? Só que então isso aqui seria um torque negativo, cara. Porque você tem um trabalho negativo aqui e você geraria um torque negativo ali, certo? Só que daqui para frente você ganha. Então o que você se aproveita mesmo da combustão é o que? Eu vou desenhar eu vou fazer em cores para facilitar. Toda essa área aqui realmente não gera potência no motor. O que gera é essa parte aqui. Na verdade, então eu poderia afirmar que quando eu estou calibrando o meu ângulo de ignição, eu estou tentando deixar esse pico sempre numa posição em que o meu pistão é mais favorável para ele gerar força. Certo. Muita gente que fala sobre o pico, mas entenda que a posição do pico você não tem que focar na posição do pico. O que você tem que focar qual gráfico vai me dar um valor, diga assim, ó, isso aqui é um torque positivo, tá? Certo. E isso aqui é negativo. Então, na verdade seria o balanço entre eles. O balanço entre eles. Então, esse aqui tem que ser sempre maior que esse, e algumas vezes ele tem que ser a diferença entre eles tem que ser grande. Quando a diferença for maior, eu estaria indo para o lado mais certo. Exatamente, para o melhor avanço. Então, para dar um exemplo, se a gente coloca 20 graus, vamos supor que seja 20 graus, seja aqui, certo? Certo. Ele já vai começar aqui, você vai ter mais avanço, você vai ter mais trabalho negativo aqui, certo? Porque antes aqui, você tinha só isso aqui de trabalho negativo, agora você tem mais. Só que a grande diferença é que se ganha muito aqui, ó. Então, nesse desenho meu aqui, ó, poderia ter feito maior, mas beleza. A gente vê que essa parte aqui, ó, vou pintar aqui, ó, toda essa parte aqui é maior do que essa partinha aqui, ó. Certo? Sim. Então, eu perdi mais um pouquinho aqui, só que eu ganhei muito mais. Então, esse é o lance da pesquisa do avanço. Certo? Você tem que otimizar, buscar um valor de avanço que, cara, sempre que você der mais avanço, você está aumentando o trabalho negativo. Só que a pergunta eu estou ganhando mais em trabalho positivo? Entendi. Então, você pesquisa isso. Então, muita gente fala, o ponto
de pico em relação ao PMS, tem vários estudos disso, e CA50 também, tem várias teorias, mas a maneira de entender isso na prática é o seguinte, cara, o avanço a gente busca dar a centelha no momento onde a gente tem o melhor aproveitamento da combustão. Certo. Eu entender que você sempre vai perder um pouco. Quando você dá avanço, você perde cada vez mais antes do ponto morto superior. Depois do ponto morto superior você está ganhando. E você tem que escolher o momento ideal, certo? Aí que entra o lance dos 40 graus. Cara, isso aqui, pelo pouco que a gente falou, é o seguinte. Cara, é um fenômeno, a combustão é um fenômeno que leva um tempo. Ela tem pouco tempo para acontecer no motor a combustão, certo? Que nem naquele exemplo que a gente falou, 6.000 RPM, 4 cilindros, a gente teria teoricamente 5 milissegundos por combustão, certo? Correto. E isso que a gente está falando de 6.000 RPM e um motor 4 cilindros. E se a gente tivesse um motor a V10 a 8.000 RPM? Cara, cai para 1.3, cara, é muito pequeno. Né? É pequeno o tempo. Aproveitando, quais são outros fatores que influenciam no meu avanço de ignição? Assim, por exemplo, o diâmetro do meu pistão, o curso do meu pistão, como isso acaba influenciando no meu valor de avanço ótimo? Certo. Então, o primeiro passo é entender o lance da velocidade, certo? Primeiro, entender esse gráfico aqui, entender que o avanço ele existe para otimizar essa conversão da energia da combustão para movimento que realmente físico mesmo, né? Movimento físico mesmo que vai girar o virabrequim para o lado certo. Aqui a gente está girando o virabrequim para o lado certo, aqui não. Não é que a gente está girando ao contrário do virabrequim aqui. A gente está fazendo uma força que tende contra o movimento. Contra o movimento, exatamente. Então, aqui a gente entendeu a sacada do avanço. Um outro ponto fundamental é entender a velocidade da chama, de propagação da chama, que nem eu falei. Você fez aquela pergunta, se eu tiver uma carga maior no motor, ou seja, se eu comparar naquelas duas situações que eu já falei, menos pressão e mais pressão de boost. Cara, você tem que entender que com mais pressão de boost vai entrar mais ar, vai ter mais combustível pela calibração. Cara, então a combustão tem que acontecer mais rápido, né? Lembrando que a gente está supondo sempre que o nosso valor de lambda tá fixo aí nesses exemplos que a gente está dando, né? Exatamente. Por quê? Que nem se perguntou. Cara, é muita coisa que afeta quanto de avanço você tem que usar. Rotação, carga, lambda, temperatura de admissão, a temperatura da carga. Então, imagina, antes da centelha, se você tiver uma temperatura maior, cara, você vai ter uma pressão maior antes da centelha. Entendi. Então, tem muita coisa que afeta como essa pressão, qual é esse perfil de pressão durante a combustão. O combustível, cara, é muita coisa. Então, o lambda também, né, já que ele está diretamente ligado à velocidade de propagação da chama, eu acho que até é bacana a gente comentar depois aí, fazer um vídeo à parte com a galera falando só de lambda e como ele influencia a velocidade de propagação da chama, mas além disso, um tópico que eu acho que eu queria saber também, se eu mudar a vela, eu tenho que calibrar de novo o meu avanço? Cara, uma das coisas da vela que a gente tem que tomar cuidado é dois pontos importantes. A vela pode afetar o fato uma das coisas é a detonação, certo? Que é algo que a gente também poderia gravar um outro vídeo, que, cara, é uma combustão anormal, certo? Que basicamente você vem adiantando o ponto e quando você tem uma condição que você tem tempo, que você tem um combustível que não tem tanta octanagem, essa pressão aqui ela sobe tanto que ao invés da chama ser controlada, né, porque se tem a ignição, da ignição começa uma propagação de uma chama. Uma chama uniforme no caso. Uniforme, né? Ela vai crescendo. Só que
pode acontecer de você teve a centelha, começa a ter essa propagação da chama, só que tem um lance que a propagação de ondas de pressão é mais rápido do que essa dentro do cilindro, é mais rápido do que a chama. E isso faz com que em outro ponto você aumente a pressão, e se você pega geralmente um ponto quente, por exemplo, numa quina dentro da câmara de combustão, eu acabo gerando pequenas combustões que vão contra a minha frente de chama principal, seria isso? Exatamente. E daí o que acontece é que esse aumento de pressão que é controlado aqui, ele fica descontrolado, ele sobe muito aqui. E isso aqui é perigoso porque você gera pressões altíssimas, temperaturas altíssimas, e é um processo que não é controlado. Não é tão controlado como uma combustão. Mas a gente falou tudo isso porque você perguntou da vela, certo? Isso. Então, nesse fenômeno de detonação, as temperaturas na câmara de combustão são importantes. Por que eu falo temperaturas? Não é uma temperatura uniforme dentro da câmara de combustão, certo? A vela tem o grau térmico da vela é de fundamental importância em motores de alto desempenho. Por quê? A vela é um ponto muito quente, certo? E o grau térmico da vela está relacionado com o quanto ela consegue dissipar de calor, tanto da câmara de combustão, porque ela ajuda a resfriar a câmara de combustão, como da própria vela em si. Então, e se você usa uma vela que está com um grau térmico não adequado, ou seja, ela fica numa temperatura um pouco mais alta e ela também não consegue ajudar nessa dissipação de calor, você pode causar um hotspot lá, que seria um ponto onde na câmara de combustão ou próximo da vela, que seria um segundo ponto de propagação da chama, que iria induzir o avanço. Então, assim, vamos entender tudo isso aí para a gente colocar naquela pergunta sua dos 40 graus. Sim. Tem a pergunta também que a gente tem que falar para os caras sobre como que a gente vai gerar um mapa seguro, né? Um mapa seguro. Um mapa de ignição segura. Exatamente, porque, cara, é importante a gente ter essa filosofia da segurança, certo? Só que, olhando isso aqui, o que a gente pode afirmar? A gente não falou de combustível aqui, a gente não falou de lâmpada, então a gente está sempre falando pro mesmo lâmpada, certo? E, cara, é quantidade de combustível, certo? Então, sempre que se você está trabalhando com menos avanço e é um negócio, cara, é uma condição segura, mas você não está no seu avanço ideal por medo ou porque calibrou errado, cara, você está afetando não só você perder potência aqui, perder desempenho, você afeta o consumo também num carro de rua, por exemplo. É lógico que depende da aplicação. Vamos falar assim, cara, um carro de arrancada, eu preciso otimizar meu mapa de avanço inteiro? Não precisa. O que importa na arrancada, você não está preocupado com o consumo de combustível, você está preocupado com o desempenho ao extremo, não quebrar o motor e assim por diante. Agora, num carro de rua isso faz diferença, certo? Então, essa pesquisa de avanço é fundamental. E aí que entra aquilo que eu falei. A gente já falou de quantas coisas que variam só nesse tempinho aqui que afetam o avanço. É muita coisa, certo? Eu vejo que assim, isso acontecer comigo, que como é uma calibração que, cara, você pode quebrar um motor muito rápido. Você pegar um motor turbo, dependendo da condição que ele está, e você errar aqui nesse avanço, você pode quebrar um motor muito rápido. Por causa disso, muita gente tem receio de ir mais à frente e encontrar realmente o avanço ótimo. Exatamente. Né? Acaba trabalhando apenas com receitas prontas, fala, eu já sei que esse valor para essa condição não quebra, usei a vida inteira assim. E às vezes, não julgo isso, às vezes o cara não tem tempo, às vezes o cara não tem uma ferramenta, às vezes ele precisa... Não tem um dinamômetro de bancada, que nem a gente comentou, que é uma ferramenta que
é super importante numa calibração desse tipo. Exatamente. Né? Não que não dê para fazer uma calibração boa sem um dinamômetro de bancada ou de rolo, né? Mas... E isso pode, a gente pode até gravar um outro vídeo e comentar, cara, sobre, putz, não tem um dinamômetro de bancada, como eu faço para calibrar o motor, para criar um mapa de avanço. Um mapa razoável. Mas e isso é importante porque, assim, já aconteceu comigo de trabalhar com motores que eu tenho que usar 43 graus de avanço, que nem naquele caso, cara, que, por exemplo, o cara não quebrou o motor andou, cara, foram 6 corridas e o motor nunca quebrou. Por que não quebrou? Não quebrou porque aquele motor realmente precisava de 43 graus. Era um motor de moto que, em primeiro lugar, ele girava muito, tá? Então, chegava a quanto, mais ou menos? Pra gente ter uma noção. Eu não me lembro se o limitador estava em 12.000 ou 12.500, mas era por aí. É bastante. Certo? Então, comparado a um carro de rua ou de arrancada, é muita coisa. É muita coisa. Se a gente for comparar, vou comparar com o motor AP, é dobro. É o dobro. É o dobro. Então, quando a gente faz, daí a gente começa a colocar aquelas contas lá do tempo. Eu até tenho uma planilha aqui, ó, a 12.000 RPM, tá? 4 cilindros a gente vai ter 2,5, é o dobro de... dá bem o dobro. Então dá a metade de tempo, né? Então, como aquele motor ele girava muito, tem 2 pontos. Ó. Vamos falar sobre rotação e load, tá? Motor de moto, o conceito do motor é girar mais. Beleza. Então ele gira até 12.000, 13.000. Perfeito. Se ele vai girar o motor, os engenheiros lá que projetaram o motor, ou o cara que preparou o motor, faz tudo é otimizado para quê? O torque do motor, o pico de torque não vai ser a 2.000, 3.000 RPM, vai ser lá para cima, certo? Então, o que acontece? Primeira coisa, em baixa rotação, você tem mais tempo para combustão, certo? Então, teoricamente, você pode... Cara, vamos explicar aqui isso aqui. Vamos falar só da influência, é mais fácil. É mais fácil. Falar só da influência da rotação no avanço, certo? O que muda quando eu mudo a rotação? Se eu conseguisse mudar só a rotação no motor, lógico, quando você muda a rotação, muda outras coisas, como eficiência volumétrica e assim por diante. Mas, vamos supor se fosse só a rotação mesmo, teoricamente, os outros parâmetros estão fixos, não mudou, estamos no mundo ideal. Exatamente, estamos no mundo ideal, estamos imaginando. Estou com o motor a 6.000 e a 12.000 RPM, que nem a gente falou. O que muda? Uma coisa que muda é esse tempo do ciclo. É o tempo da combustão. Ele vai ser bem menor. E o que acontece? Cara, na prática, essa rotação maior não afeta tanto a velocidade da combustão. Aí é que tá. Então, o que acontece? Se a gente estava usando 15, 20 graus aqui a 6.000 RPM, a gente vai para 12.000 RPM nesse estudo filosófico nosso aqui, porque muita coisa muda, a gente tem menos tempo para combustão. Então a gente tem que fazer o quê? Usar mais avanço. Eu teria que dar o quão antes da centelha, seria isso? Eu dou a centelha o quanto antes para que eu consiga esse pico na zona de melhor aproveitamento. Exatamente, porque se a gente der no mesmo lugar, cara, a combustão ela não vai mudar tanto, a velocidade da combustão não vai mudar tanto. E esse pico vai estar quando? Lá pra frente, cara. Então o pistão já vai estar lá embaixo quando a combustão quiser empurrar ele. Já vai ter ido embora, né? Já foi embora. Então, eu acho que esse estudo filosófico ajuda a pessoa a entender, cara, quando eu aumento a rotação, existe uma tendência de eu precisar aumentar o valor de avanço, por causa que eu tenho menos tempo disponível, porque o motor está girando mais rápido e a combustão não acontece tão mais rápido assim. Ela não acompanha o quanto o motor aumentou, por exemplo, de 6.000 para 12.000. Beleza. Então é o primeiro ponto. A influência do ângulo de avanço ideal em função da rotação. Falando do load, a gente já falou. Já comentamos. Cara, se a gente aumenta a carga do motor, a combustão é mais rápida.
Se a combustão é mais rápida, o que, que acontece? Então vamos supor, agora eu estou com rotação constante. Eu estou a 6.000 RPM. E eu aumentei a carga do motor. Eu coloquei Certo. mais boost, coloquei mais combustível. Então a gente já falou que isso intuitivamente, o que acontece? A combustão vai ser mais rápida. Vai ser mais rápida. E se ela é mais rápida, eu não preciso adiantar tanto para a onda de pressão, para o pico acontecer naquele momento ideal. Seria isso? Exatamente, cara. Então você vê que como tudo Então se depende da eu não velocidade. adianto tanto, eu atraso. Se eu atraso, esse valor aqui tende a diminuir. Exatamente. Por quê? A combustão está rápida, então o que vai acontecer? É que aqui acho que vai ser difícil desenhar outro gráfico. Mas eu posso dar, aqui era 20 graus, aqui era 15, eu posso, vou dar um exemplo, colocar aqui a 7 graus e meio. Por quê? Porque a combustão é tão rápida que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela já sobe muito rápido. Ela já sobe muito rápido, entendeu? Legal. E ela vai ter uma pressão maior e tudo mais. Então, é de fundamental importância, e isso tá eu vou usar isso aqui para te dar as dicas. Entender como essas variáveis afetam o valor de avanço. A gente entendeu por que existe avanço. Certo. O avanço é necessário porque a combustão não é um efeito instantâneo. O motor está girando rápido em função da velocidade de combustão. Não é que ele está girando rápido, mas o tempo ali é relevante. Sim, é relevante. É um fator que tem uma grande influência. Então a gente precisa otimizar isso aqui. Lembrando que antes do PMS a gente tá gerando trabalho negativo, mas isso é necessário às vezes para a gente otimizar. Por que eu falei às vezes? Porque já aconteceu comigo em dinamômetro de eu ter que usar avanços negativos. Caramba. Ou seja, da nunca tinha centelha ouvido falar depois do ponto morto superior. Por quê? Cara, é isso, cara, que eu gostaria de passar para você e para todo mundo que está assistindo esse vídeo. São muitas variáveis que afetam o avanço ideal. Muitas variáveis. Às vezes você nem pode trabalhar no avanço ideal, por causa de detonação, às vezes por causa de dirigibilidade, certo, e assim por diante. Mas já aconteceu comigo com motor, e eu não estou falando de coloquei avanço negativo para trabalhar com anti-lag ou marcha lenta ou um launch control. Teve que usar avanço negativo para achar o MBT mesmo, o máximo torque daquele motor. E de plena carga. Certo. De plena carga. Por quê? Porque de tudo que afeta a velocidade de combustão e esse tempo disponível, cara, a combustão naquele motor para aquela condição era muito rápido. Então, para aproveitar ao máximo, eu tive que jogar até depois do ponto morto superior. Nesse caso, o motor teria uma eficiência muito alta. Eu poderia falar isso? Uma eficiência do ponto de vista de velocidade de combustão, sim. E isso é bom, porque, a maior parte da combustão está sendo usada só para empurrar a favor do movimento. Então, com certeza o motor fica mais eficiente. Então, existem os mitos de ignição. Não estou falando que o cara tem que usar 40 graus ou que o cara tem que usar menos 5, mas, cara, cada motor é um motor. Tem muito mais variáveis que afetam esse valor de avanço ideal para o motor. Então, relembrando, o ideal é que você tenha um melhor aproveitamento aqui. Nesse motor de moto, acabou dando 43 graus, o motor não quebrou, andou as 6 etapas do Superbikes, tá tudo certo. Tá tudo certo. Naquele seu... Que motor que era o que você era um motor de moto também, só que aí depois eu fui atrás pra saber mais, e aí eu descobri realmente que motor de moto, pelo fato da rotação ser maior, ele usava valores maiores. Mas o fator principal desse motor que eu estava calibrando ter usado tanto ângulo é porque o diâmetro do pistão era muito alto, era muito grande. Ele chegava a 89 milímetros. Se você for comparar com um motor de carro, é um puta de um pistão. Sim. Aí, que conclusão eu cheguei? Como o diâmetro do pistão é muito grande, a frente de chama demora mais
para chegar em toda a superfície do pistão e gerar essa onda de pressão. E aí é tudo que a gente falou agora. Como demora mais, eu tenho que adiantar. Porque eu cheguei em 46 graus. 46 graus. Você lembra que rotação que era? Isso, Cara, isso é plena carga, né? É, plena carga, WAT, borboleta 100% aberta, e foi em torno de 9, 10 mil RPM. Era uma rotação bem alta mesmo. O motor chegava em 12, mas nessa rotação era a rotação que ele dava isso aí, 46, 44, que é, eu acho bastante. Primeira vez que eu vi me assustou muito, velho. Mas depois que entende que, cara, pra esse caso ele é necessário. Se não tá usando, você tá desperdiçando, porque a quantidade de combustível, cara, se dá pra usar avanço e tá seguro, cara, tem que usar, porque você tá colocando a mesma quantidade de combustível, você tá tendo mais eficiência no motor. Você tá otimizando tudo ali, né? E tem um detalhe muito importante, cara. Por exemplo, eu vou dar mais um detalhe, cara. Assim, ó, cara, primeiro, só um comentário. Muita gente leva esse tópico de ignição também como algo assim muito secreto, cara. O cara esconde, não fala quantos graus de avanço ele usa, não sei o que, mas cara, eu acho que hoje em dia as coisas não podem ser assim mais, sabe? Eu acho que é importante essa... cada motor é um motor. Exatamente, cada motor cara. É um motor. Se no motor que o cara fez lá tá dando isso, por que ele não vai falar? O motor do outro cara vai ser diferente. Ele não vai conseguir usar o mesmo ângulo. Não é receita, né? Não é receita, não é receita. E eu vou dar um outro exemplo, cara. Não é só questão de motor de moto e alta rotação que gera esses valores de avanço altos. Tá? Já aconteceu comigo no motor que girava 5.000 RPM e eu ter que usar mais 40 graus de avanço. Mas por quê? Por quê? Quais foram as duas coisas que a gente falou? RPM e load. Entendi. Naquele motor, era um motor de rally que, por regulamento, tinha que usar restritor. Então, o motor... A pressão da admissão dele era baixa. A pressão aqui antes já era muito baixa. Certo. Entendeu? Tá, então vamos concluir o raciocínio então. A pressão era baixa. Qual a pressão? Da admissão. Certo. Se a pressão é baixa, eu tenho pouco ar entrando. Certo. Correto? Eu vou ter que injetar pouco combustível, a minha chama vai se propagar mais lentamente. Então eu tenho que adiantar. Exatamente. Adiantar e usar um valor alto. Usar um valor mais alto. Então, foi algo que eu vi também em motores, que daí quando você tem uma restrição, você está limitando. Então, basicamente, você está fazendo o quê? Cara, quando o piloto está de pé no fundo, com restritor é como se você tivesse numa carga parcial ali, sem restritor. Então, entendi. Você tem uma velocidade menor. Então, você vê que tudo cara, velocidade da chama e tempo disponível. Velocidade da chama, tempo disponível e otimização. Então, certo. Agora, se a gente fosse dar uma dica para o cara que quer fazer um mapa base bom para começar, sem ser arriscado. Certo. O que a gente poderia falar para esse cara? Eu acho que a primeira coisa é ele estudar o motor dele, saber principalmente geometria e a rotação de trabalho. Exatamente, e entender que essas coisas, essa parte que você falou é realmente o primeiro passo. E eu já vi, cara, acontecer de o cara ir acelerar motor em dinamômetro de bancada e ir nessas de vou colocar 15 graus que não vai quebrar, e moeu o motor muito rápido e depois quebrou de novo, porque cara, o cara ainda tava, 15 graus não vai quebrar, cara, pode quebrar. Então você tem que entender bem. Nesse motor que você falou que usava ângulo negativo, por exemplo, ia dar um problema grave ali. Exatamente. Ia acabar com tudo. O que posso dar de dica assim, cara, quando você vai trabalhar com motores que tem injeção direta, cara, é um outro jogo, cara, entendeu? É uma teoria diferente. Então, eu acho que isso aí daria até pra fazer um outro vídeo depois, porque é um tópico muito interessante que eu acho que ainda não é tão difundido, teoria de injeção
injeção direta, assim, pelo menos eu nunca vi muita coisa de calibração de injeção De direta. injeção direta. Então, isso é massa pra caramba. É um tópico muito legal e não é muito difundido também porque, cara, quase ninguém faz no Brasil, né? É. Mas A gente não tem quase nenhuma ECU que controla Não, injeção direta, né? injeção nacional não tem nenhuma. Não tem nenhuma, Não né? tem nenhuma. Mas assim, de dicas, essa é a primeira dica. Então, cara, só para não falar pro cara, estude o seu motor antes de fazer, se for um motor assim que tem injeção direta, cara, tome muito cuidado. Sempre comece com bem menos do que você acha, mas assim, cara, o que eu vou falar, como que eu faço para eu ter um início legal. Porque não adianta o cara começar com um valor muito baixo também, né? Você E pode gastar gerar, muito tempo de calibração. gastar muito tempo de calibração, você pode gerar outros problemas de temperatura de escape extremamente alta. Tudo depende da condição. Mas qual é a dica, cara? Vamos supor aqui que a gente está com uma tabela de avanço aqui que seja RPM e aqui seria a carga, tá? Vou colocar aqui O RPM crescendo pra cá. TPS, exatamente. O RPM cresce para cá e o TPS cresce subindo aqui. Beleza. Não tenho ideia de como que eu vou fazer o mapa. Tem que sempre tomar os cuidados que a gente já comentou. Mas o que eu gosto de fazer, cara? Eu gosto de começar estudando um avanço numa condição que eu tenho, cara, quase certeza que não tem risco. Qual que é essa condição? Lembrando sempre, qual que é um dos grandes riscos? A detonação e pior ainda para a ignição. Certo. Aí você está falando em dinamômetro. Em dinamômetro, isso. Dinamômetro, para deixar claro. Para deixar claro, boa. Tô num dinamômetro de bancada, tá? Que é onde você vai trabalhar no detalhe uma calibração. Como certo. que eu faço? Cara, a gente sabe da influência da RPM que a rotação faz no tempo disponível para combustão. Beleza. Só que tem o seguinte detalhe: quando você está lá embaixo, em baixa rotação, você tem muito tempo, certo? Certo. A detonação, que também é um fenômeno que pode falar em outro vídeo, cara, ignição cara, é muita coisa. Abrangente. É muito abrangente. Gigantesco mesmo. Mas pra gente focar e responder as suas perguntas, quando eu estou em baixa rotação, eu tenho uma tendência maior a ter detonação, porque eu tenho mais tempo disponível, porque envolve aquela parte de você gerar uma combustão espontânea em outro local da câmara de combustão, tanto que não sei se já ouviu falar, muita gente fala, tem livros, cara, motor os caras falam, cara, motor de alta performance sempre pode detonar. Cara, motor de Fórmula 1, não na época aspirada, não detonava. Certo. Por quê? Hoje, sinceramente, eu não sei. Também não sei. Não arrisco fazendo uma afirmação. Exatamente, porque, cara, é injeção direta, Tem então é um outro né? jogo. É um outro jogo. Mas em motor de Fórmula 1 aspirado não detonava. Por quê? Porque o motor gira um monte e o motor é otimizado para altas rotações. Então, em baixa rotação, primeiro que não usa. Se usasse, a carga é tão baixa, cara, no motor, porque, cara, o comando não está otimizado, o motor inteiro não está otimizado para rotação. Não tem quase nada de ar, muito de ar combustível, aí a chama se propaga. Não tem como você ter uma combustão anormal lá dentro. Uhum. Então, eu pego, o que eu faço? Vamos supor que o motor gire 8.000 RPM headline, tá? Vou colocar aqui 8.000 RPM o máximo, tá? Eu pego uma rotação que não é lá no limitador, também não é aqui embaixo. Pego lá, vamos pôr aqui, meio que a 4.000, 4.500, pode ser 4.000, tá? Então, pra gente ter uma ideia, então, a gente tá aqui a 4.000 RPM, eu peguei essa rotação e eu pego uma de baixa carga, como por exemplo 30%, tá? De TPS. Certo. 30%. Então eu tô seguro dos dois lados, cara. Tanto como RPM
eu não tô numa condição muito crítica para detonação e não tô muito crítico de ficar girando meu motor que nem louco. Aham. E pego uma condição aqui de 30%. Que eu não vou estar forçando tanto em carga. Exatamente. E aí eu pesquiso tranquilo o meu avanço ideal aqui. Vou lá no dinamômetro, faço o que nem se fez. Dou 2 graus, vejo o torque, pá. Chego no ideal aqui. Cara, o que eu faço? Eu jogo aqui 35, 40. Posso pôr 40%. Faço outra pesquisa. Só que eu já sei o quê? Que a tendência é que esse valor seja o que em relação ao de baixo? Esse aqui vai ser menor. Menor, porque eu estou aumentando o load, a combustão vai ser mais rápida, Isso. então eu posso começar a combustão depois em relação a esse ponto. Então eu já sei que se eu tenho uma referência, tudo fica mais fácil, entendeu? Aham. E a grande sacada desse método é pegar uma referência segura. Você pegou a referência segura, vai pro próximo, Então, ajusta. E por exemplo, supondo que você terminou de calibrar essa coluna, na hora que você for para essa coluna de maior rotação, e você quiser usar ela como base, é possível? É possível. Você tem que ter em mente que daí aqui não quer dizer que ele vai ser maior, porque tem o ponto da eficiência volumétrica. Certo. Às vezes a gente sobe o RPM e a gente E fala, cai numa região que é uma região que entra ele mais tá ar porque ele está otimizado, otimizado. Então daí talvez você tenha que usar menos avanço. Mas Um exemplo disso seria se fosse um carro com comando variável, né? Por exemplo, aqui a gente está na região de comando fechado e aqui comando aberto, VTEC aberto. Uhum, Aqui vai entrar muito mais ar e pode ser que não seja o mesmo avanço. exatamente, pode ser que você tenha Pode ser que ele não seja maior, ele seja menor, não? menor, pode ser que seja a mesma coisa. Certo. Então, por isso que é muito importante entender todo aquilo que a gente falou antes, de como o avanço ideal tende a variar com a carga e a rotação, entender esse esquema da eficiência volumétrica, e entender também, olha quanto a teoria tem por trás de uma simples metodologia. Exatamente. Entender detonação, cara, detonação é mais aqui, é perigoso. Em alta rotação não é. Você também não vai ficar testando o motor a 8.000 RPM, 30%, cara, quase nem vai usar essa região do mapa. Então você acha um ponto inicial e vai otimizando, só que você já tem uma ideia da linha de tendência, entendeu? Você já sabe como ele isso aqui vai ser dali pra frente. deve se comportar. Então, Isso é muito bacana. cara, eu acho que essa é a grande dica, cara. Lógico que é um negócio complexo, bem extenso. O que a gente abordou aqui, apesar de a gente estar quase 1 hora falando, cara, a gente não abordou nada do assunto. Foi muito Tem pouco. muita coisa atrás de ignição ainda, cara. Sim. Mas isso aqui é a dica principal que eu dou. Mas eu acho que deu pra gente cobrir a parte básica do assunto, assim, que é a parte que todo mundo deveria saber antes de começar a calibrar a ignição. Né? Isso aí. Assim, o conceito em si, eu acredito que a gente tenha conseguido passar pra galera aí. Exatamente. E agora, assim, tem muito mais coisa que dá pra falar que, com certeza, mais vídeos legais sobre esse assunto sairão. Exatamente. E a conclusão do vídeo é uma só, cara. Avanço é só um número, cara. Não existe uma receita. Não vai naquela, 40 graus é muito. Não, cara, você tem que olhar para o motor, você tem que olhar para a condição. A gente deu 2 exemplos de avanço, não deu nada de errado em plena carga com mais 40 graus. Mais de 40 graus. E a gente também deu exemplos aqui que quebrou o motor com 15, onde o ideal era negativo. Então, cara, é só um número, não fique preso a receitas. Cara, estude e, cara, é isso aí que tem que fazer, não adianta. Bacana. Beleza, acho que é isso aí. Valeu, Roberto. Obrigadão, hein?